espelho. Espelho é uma superfície lisa que reflete a luz e imagens de objetos e pessoas. Usamos o espelho todo dia para dar aquela conferida na aparência. Mas pode ser perturbador se deter diante de uma imagem revelada. Parece que somos desafiados a atravessar um portal para outras dimensões ou para dentro de nós mesmos. Alice, a menina curiosa da literatura infantil, se livra de uma reunião familiar enfadonha através de um espelho e vai dar no País das Maravilhas. O filme Nós, do diretor Jordan Peele, pega um pouquinho mais pesado, eu diria. Ele usa espelhos para revelar o avesso de uma sociedade desenvolvida, no caso, a norte-americana. Um filme de terror com monstros que são tal e qual as chamadas pessoas de bem. Às vezes nós. É soco no estômago o filme. A Pitty discorda que seja de terror. Pitty é nossa especialista em filmes de terror. Especialista. Ama. Mas é. Você Verdade, ama. verdade. Não me torno um especialista, mas eu sou um amante, sim. Acho que eu sou um O entusiasta. que você achou do Us? Eu achei maravilhoso. Eu acho só... quando a gente coloca um filme dentro de uma categoria tão assim, você trata como cinema de gênero, acho que isso impede muitas pessoas de assistirem pensando já no estereótipo. É um filme de terror, eu não gosto de terror, eu tenho medo, não vou. Eu acho que ele é muito mais do que isso. Claro, como a gente viu ali no trailer, tem uns sustinhos, tem umas coisas do estilo. Coisinha básica, né? Mas eu acho que ele tem muito mais a ver com a psique humana, com a sociedade que a gente vive, com a forma como a gente constrói as nossas relações. Então, acho que vai além da história do filme de terror, do monstro. Acho que limita. Eu me senti imensamente invadida e provocada a pensar nesses monstros. A palavra é provocada, não é agredida. Provoca a pensar nesses monstros, porque a gente tem pavor de perceber, de admitir e de se deparar com esses monstros, né? E a gente pensa assim, não, mas eu não sou assim, imagina, tá tudo bem comigo. Eu não tenho isso dentro de mim, não né? tenho Eu não isso dentro carrego de mim. isso. Então, além de me provocar a pensar, me provocou a coisa do espelho, me provocou a olhar esses monstros que eu também tenho e a tentar iniciar um diálogo com esses monstros para que a gente pare de oprimir no outro aquilo que a gente reprime na gente. Todo mundo tem um lado sombrio e, às vezes, eu acho que é difícil a pessoa aceitar isso. Mas é difícil a gente aceitar dentro da gente mesmo que eu tenho pensamentos, estou falando eu, Astrid, eu tenho uns pensamentos ruins para com o outro. E eu quero tirar isso da minha cabeça. Mas o que me ajudou foi sim, admitir, né? tem uma mazinha aqui dentro. Mas eu acho que esse é o desafio. É você aceitar e entender, né, as suas sombras, porque você só se desfaz sombras entendendo as suas sombras. Todo mundo tem, são esses sentimentos mais primitivos. E como ela falou, maravilhoso, não necessariamente são ruins. Porque o que são as sombras? Não é maldade. Sombra pode ser uma mágoa ressentida, pode ser algum sentimento, um trauma, algum sentimento reprimido. Muito que é sombra? A inveja. Eu acho a inveja também, mas eu acho que isso vale para as pessoas e para a sociedade também, como ela estava falando, para um todo, né? Vale. Eu acho que vale com certeza. A sociedade é movida à inveja, que é a busca do capital. E, na verdade, a gente Também, é estimulado emoção, também, né? né? A gente é estimulado a ter essa inveja. Essa inveja, ela vende. Essa inveja, a gente é motivado a ter essa inveja. Agora, tem uma frase do Jung que eu acho que é muito legal para essa discussão, que fala muito de que a gente não se ilumina com figuras de luz, mas sim se conscientizando, né, da nossa escuridão. Foi essa reflexão que o filme também me trouxe muito. Total. Se conscientizar da nossa escuridão. Eu acho que a gente achou que a gente estava num momento, uma sociedade mais civilizada, talvez, e veio uma sombra desses discursos de ódio, dessas agressões todas. Mas as pessoas não enxergam isso. Aí a gente cai um pouco na história da banalidade do mal da Hannah Arendt. Assim, essa história que ela falou da sombra, do Jung, que é um termo que ele pegou emprestado de Nietzsche, que se aplica assim às nossas coisas ruins, que não só são traumas, são sentimentos negativos mesmo. Que a gente de tem matar, de ferir e tudo. E que eles, na verdade, eles não se aplicam só ao indivíduo, eles se aplicam também ao coletivo. Sim, principalmente ao coletivo. E aí, o que o filme me remeteu e o que essa discussão me remete é, de novo, ao mito da caverna de Platão, que é usado para tantas alegorias, assim, que é essa história. Está todo mundo ali acorrentado, em paz,
vivendo naquela sociedade onde se enxerga através daquelas sombras na parede, e quando um resolve enxergar o que está fora daquelas sombras, ele é tratado como louco, ou ele é maldito, ou ele volta e tenta libertar o outro. Então, o que são essas correntes? Sim. Essas correntes são esses mecanismos que fazem com que a gente fique acomodado dentro desse sistema, enxergando através dessas sombras. São as verdades que nos confortam. Parece que andam apertando essas mas correntes. aí... Então, o monstro do filme, ele não é o bicho papão debaixo da cama. O monstro do filme são essas coisas que a gente sente e que muitas vezes o cidadão que se diz de bem acha que está fazendo, botando aquilo para frente, mas na verdade aquilo está servindo. Você está defendendo a sua família ou você está causando mal ao outro? Quem alimenta esse mecanismo? Para que a gente possa viver aqui na superfície, respirando ar puro, quem está vivendo no submundo? O que sustenta esse sistema? Acho que o filme... Mas eu acho que é isso, mas eu acho que essa dificuldade que a gente tem, né, de reconhecer esse privilégio, e que esse privilégio, né, que nós vivemos, que é construído em cima dessa massa subterrânea, eu acho que isso é uma coisa, esse é o mal. É muito Mas o que difícil mais- as pessoas esse é o mal. compreenderem que para ela ter um carro, tem gente passando fome na África. É muito difícil se compreender isso. E o filme mostra exatamente essa sociedade. O que mais me pegou foi o escancarar dessa nossa incapacidade de perceber que a gente também tem responsabilidade diante desses mecanismos Desse mecanismo. de opressão social. E ao mesmo tempo que a gente tem essa responsabilidade e essa incapacidade, a gente tem uma grande capacidade de se abster, de deitar na cama e não ver, e ignorar o que acontece, seja o que acontece na África, seja o genocídio do povo negro e todas essas mazelas sociais que a gente... Seja isso que a gente vê o na muro rua do todo dia, México, essa coisa da corrente e... Uma das coisas, assim, é muito difícil falar do filme e não Sem dar dar spoiler, total. Mas essa A gente coisa fala da logo, corrente... gente. Não, essa coisa da... A pessoa que não viu aqui, fala da logo. pessoa que você acha que é o herói, que é o vilão, ser o mocinho, ou que você acha que era o mocinho, ser o vilão. por causa do sabe? contexto. Essa semana a gente viveu um caso para trazer para o noticiário de hoje. Menina, universitária, bonita, branca, vai para uma lanchonete, escruncha um rapaz, na linguagem dela mesmo, né? Esculacha um rapaz negro, fazendo o trabalho dele de faxineiro na lanchonete. Aí ela depois fala, não era assim, ela é assim. Não, eu não sou racista. As não, racistas Ela é, eu nós sou mascarados. até não sei o quê, parará. É muito difícil ela entender que é esse o monstro que está... Então, mas aí o que Mas acontece esses hoje em monstros, dia? que eu tô eu acho. O que eu acho que acontece também é para perpetuar esses monstros que eles estão saindo do armário. Por que a gente acha que esses monstros estão saindo do armário? Porque dentro desse mecanismo de proteção dessa sociedade, a sociedade ela é o que a gente, é o que nos separa, é o que nos une, é o jeito que a gente a constrói. Quando a gente tem pessoas públicas com responsabilidade, Claro, com voz, validando isso. validando esses monstros, claro que eles vão Legitima, sair claro, do esses- armário. Porque agora eles podem sair do Mas armário. Agora tudo bem você ser bicho-papão. Então aí é que a gente entra nessa discussão da ética, nessa discussão da responsabilidade da palavra. E também de E é falar da por isso, história, né? gente- Falar da história, da gente saber da nossa história, quando a gente pensa que tem gente comemorando ditadura, que tem gente que vê esse tipo de comportamento como esse que a Astrid contou, dessa história dessa moça, e que reverbera isso aplaudindo, achando que isso é legal. por isso que toda a sociedade a gente tem que ver nossas sombras, passar a história limpo, entender Sim. nossas histórias, nossas mazelas, Total. para não se repetir. Por isso que estão vindo essas pessoas, esses discursos de ódio, e a princípio a gente ficou meio assustado com isso, porque essas sombras não vinham antes. A gente Ou não a gente via, não enxergava, não mas não sei. vinha tanto. Eu acho que não acho. vinha tanto. Eu acho que agora, de uns 3 anos para cá... É isso que você uma falou, coisa- Pete. E é o que o filme mostra, estão saindo. É validar esse saindo ali discurso. Claro, porque a daquele gente está submundo. a gente tá num surto de pessoas no mundo, né? No mundo de pessoas Não, o que estão filme, validando o filme é esse tipo de claríssimo uma discurso. crítica à sociedade americana. O filme, Mas nos que Estados encaixa muito Unidos, aqui, né? chama Se Us. encaixa muito. O S. Encaixa muito aqui. United States, foi aquilo que eu falei no iniciozinho. Em português, traduziram States. também muito bem para o nós. Porque todos nós temos Jung e você sabe que é... Eu vou me todos permitir nós temos dizer, esse mal dentro da gente. Eu vou me permitir dizer que esse filme ele é atemporal. Total. Porque eu acho que em todas as épocas, nós, seres humanos lidamos com esse dilema. Essa conversa ainda não acabou.
Comentando aqui embaixo, você também participa e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.